Kim Paim traz denúncias e revelações exclusivas sobre o que acontece no caso das joias. Nós não estamos mais caindo, nós não caímos mais em narrativas da esquerda podre de colocar o Bolsonaro e o Lula no mesmo balaio. Isso eles não conseguem mais. O povo brasileiro está bem esperto e bem atento a todos os passos dos criminosos da extrema imprensa e da extrema esquerda. Eu peço para você deixar o like, já compartilhar e também se inscrever no canal. Vamos assistir a este maravilhoso vídeo do Kim Paim. Vamos lá. Temos que corrigir algumas notas que saíram na imprensa, temos que também ver algumas notas muitíssimo interessantes. O Matheus Leitão está apontando aí algumas coisas que saltam aos olhos e o que dá para inferir da nota do Matheus Leitão é que basicamente podemos ter infiltrados bolsonaristas na Polícia Federal que estão tentando ajudar o Jair. Saiu mais algumas coisas na imprensa que quero comentar com vocês. É uma nota interessante também do Mário Sabino, que fala sobre escândalos, o verdadeiro escândalo que o Brasil assiste e que não é de Bolsonaro, e ele reclama da imprensa, né, muito parcial, que vocês conhecem. E tem mais algumas coisas que aconteceram na internet, esquerda, direita, eleições, movimentações políticas, que eu ainda quero comentar no primeiro tópico. Tem notícias bem interessantes, notícias boas. E aí sim, a gente vai falar do Lula e dos irmãos. Olha que tem ontem no Estadão. Mais algumas informações, uma viagem para a Bolívia, mais matérias que saíram. Espero que dê tempo de falar do Banco Central, espero que dê tempo de falar da Petrobras. Tá que tá, viu? Tá que tá. Mas vamos lá. Quero começar com esse breve comentário aqui da Tsuki em relação a uma matéria que foi publicada pelo Fabiano Lana, um colunista do Estadão, com suas opiniões, que eu não quero saber de onde ele tira, porque eu não acho que é de um lugar muito bacana. Ele fala assim, né? Defender Bolsonaro no caso das joias é renegar os fatos e se mostrar fanático. Aí a Elisa fala o seguinte: ah tá, acusar e sentenciar Bolsonaro sem ele ter sido denunciado, processado, né, com devido processo legal e não possuir mais opções de recurso, que é fanatismo, né, e militância. Mas o que esperar, né, de uma imprensa que trata um condenado em todas as instâncias como inocente? Aí eu fico me perguntando, né? Será que o Fabiano Lana tá chamando de fanático ou os jornalistas que escreveram essa nota? A conta não fecha. O relatório da Polícia Federal, que atribui a Jair Bolsonaro o comando de um esquema de venda ilegal de joias presenteadas à presidente da República, olha agora em verde, apresenta evidências incompletas dos crimes descritos. A Polícia Federal diz que o grupo associou-se criminosamente para desviar 1,2 milhão de dólares em bens da União. Os documentos disponíveis, contudo, comprovam somente a transação de 68 mil dólares obtidos com a venda de 2 relógios, um Rolex e um Chopard. São 12 os indiciados pela PF, incluindo Bolsonaro. Embora o indiciamento não tenha valor legal, expõe o juízo de valor dos investigados do caso. O ACF foi chamado para resolver a encrenca pouco antes do Tribunal de Contas da União obrigar Bolsonaro a devolver os presentes. Antes de obrigar a devolver, a galera tava, não, vamos devolver. A briga aqui é a interpretação quanto à posse deles. Você vê que a matéria da imprensa cita que existe um embate sobre a questão da posse e interpretação. A defesa de Bolsonaro nega as acusações por entender que os bens são personalíssimos. Numa tradução do juridiquês, essa interpretação significaria que Bolsonaro poderia fazer o que bem quisesse com as joias. Segundo a lei, o entendimento do TCU, contudo, a posse dos tais bens personalíssimos não é plena, garante-se o uso, mas limitam eventuais vendas ou doações. Entende que esses presentes são de interesse da União, que deve ter prioridade em eventual compra, é a União que compete autorizar a alienação no exterior, isso não foi feito no caso das joias. Segundo a PF, o dinheiro obtido com a venda dos relógios bancou a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos, para onde ele foi no fim do seu mandato. A Polícia Federal diz que a viagem integrava o plano bolsonarista de tentar reaver o poder pela força. Aí eu fico me perguntando, será que a turma do Bastou também é fanático? Por que eles estão colocando aqui? Estão falando que a conta não fecha.
E ainda estão dando destaque, né, a esse pedaço que eles querem que a população brasileira acredite que Bolsonaro vendeu 2 relógios de 68 mil reais, 68 mil dólares, desculpa, para se manter nos Estados Unidos enquanto o golpe não acontecia. E se você discorda, você é fanático. Se você discorda que Bolsonaro é criminoso culpado, você é fanático. Aí eu fico pensando, você vê aqui, ó. O Marco Antônio, que vocês conhecem, Superman, postou no dia 5 o vídeo. Eu vou dar play, vocês já devem ter visto. Aí ontem, depois que todo o caso apareceu, que tá aí, que tá todo mundo comentando, que algumas coisas, alguns erros já vieram à tona, o DCO, que é o jornal do PCO, partido de esquerda, pra valer, lulista até o último fio de cabelo, tá ali a fala do Marco Antônio. Ó. Jornalista da Globo afirma: Supremo não vai prender Bolsonaro agora por cálculo político. É bizarro como a Globo demonstra ter acesso privilegiado às informações da cúpula da PF. Quem está vazando essas informações para a emissora? Pergunta o Marco Antônio. E aí o DCO fala, ó, o mais interessante disso tudo não é nem o comentário em si, mas como os comentaristas da Globo acham normal que o judiciário brasileiro não haja com base na lei, mas sim em interesses políticos. É a barbárie total. Vamos ver se dá para fazer esse tipo de comentário. Vamos ouvir o que foi discutido, né, pela turma da Globo News. Concordo com vocês. Prisão, a gente tá claro que o STF não tá interessado. Por quê? Porque vai transformar o Bolsonaro num Marte. Há um cálculo político nisso. Né? Se a gente olhar os autocratas latinos-americanos, o Chaves virou Chaves porque foi preso depois de uma tentativa de golpe. Então tem um cálculo ali político que não é só jurídico de uma prisão de Bolsonaro. O que as minhas fontes dizem, tanto na Polícia Federal quanto no Supremo, dizem que não há intenção de prender o Bolsonaro por prisão preventiva ou prisão temporária. Isso poderia acontecer no caso de ele tentar fugir do país, tentar obstruir justiça, etc. Que não é previsto. Não está previsto ele fugir do país, apesar dele ter passado aquela noite lá. Outro exemplo de distensionar. Passou a noite na embaixada e disseram que mas não foi nada. Não, mas o tempo inteiro eles dizem, não há intenção de prisão temporária nem preventiva, mas a prisão com tramitado em julgado, ou seja, deixa o processo até o fim. Aí depois é outra coisa. Mas se você não tem a mais pura convicção que Bolsonaro é um bandido safado, você é um fanático. Você é um fanático. Você não pode questionar, você tem que aceitar o que vem empacotado pelo Fabiano Lana do Estadão. O veículo de imprensa mais golpista do país, onde o patriarca da família e fundador participou de 2 golpes e o filho dele de basicamente 3. Sensacional. Tem que bater, vamos bater palma. Aí vem o Matheus Leitão. Eu adoro quando ele bota o entenda, eu gosto dessa arrogância, sabe? Você ser o dono da verdade e falar, eu vou te explicar. O estrago que o relatório sobre Bolsonaro causou dentro da PF. O infantil, grosseiro e irresponsável erro da PF no relatório final do caso das joias contra Bolsonaro fez um estrago interno na corporação. Segundo a coluna apurou, houve até suspeita entre grupos da PF de que o erro foi deliberado para ajudar o ex-presidente. Pronto. Temos um infiltrado! Fato é que o relatório final foi construído por meses. A equipe teve todo o tempo do mundo para a construção do texto e a checagem de informações. Mas o que aconteceu? O relatório falava que Bolsonaro desviou 25 milhões, mais de 25 milhões. Poucas horas depois, o valor foi corrigido e a informação enviada à imprensa era, na verdade, cerca de 7 milhões. Um vexame para a Polícia Federal que ajudou justamente a narrativa do principal acusado de perseguição política. Até o Matheus Leitão fala isso. Mas se você não acha que Bolsonaro é culpado em todas as instâncias, que não merecia recorrer e devia ter prisão perpétua, você é um fanático. Você é um fanático. Você não pode pensar, sabe? Não pode, não se expresse. O sonho dessa turma é voltar para o passado. Só TV e rádio. Você escuta e, no máximo,
você pode dar uma boa noite pro William Bonner depois do jantar. Já dar uma boa noite para ele só. E até em casa, não é para discutir política. Política, futebol e religião não se discute. É para esse Brasil que eles querem voltar. Sabe, eles acham que o povo é burro, só pode. Eles devem achar que a população é burra, assim, tá no nível de burrice que já não se questiona mais. E aqui também vocês vão ver, né, o Nicolas Ferreira visitou o Gustavo Gayer em Goiânia, né, em Goiás, e visitou ali o seu estúdio e eles conversaram sobre tudo que está acontecendo e nós vamos acompanhar neste momento um trechinho desse vídeo maravilhoso de Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer. Acompanhe comigo. E a reforma tributária, Nicolas? Será que vai melhorar mesmo a vida do povo brasileiro? Vamos lá. A gasolina tá quase a R$7. Hoje eu vi vindo pra cá. O Lula taxou as blusinhas da Shopee. A gente tá tendo aí uma reforma que vai colocar quase 26,5% de taxação nos aplicativos, né? Como o iFood, motorista de aplicativo. 30% do aumento no plano de saúde, jogando todo mundo agora pro sistema público de saúde que não vai conseguir comportar a demanda. Vai taxar saneamento básico, ou seja, vai sair quase de 9% para 20 e tantos por cento. Então, sua água e sua luz também ficará mais cara. E o principal, que o Lula anunciou que colocaria a carne na cesta básica e agora tirou a carne da cesta básica. Ou seja, eles usaram a publicidade para poder colocar, olha, o Lula tá colocando a picanha na cesta básica e agora simplesmente tirou. Então, assim, é insustentável o projeto desse cara. E a cervejinha? Fez campanha falando da cervejinha, porque ele sabe que os eleitores dele é tudo pinguço. Sim. E agora vai taxar a cervejinha com um nome maravilhoso. Imposto do pecado. Agora, como se Lula que tomou cachaça a vida inteira tá te chamando de pecador porque Exatamente. Você quer tomar uma cervejinha no final de semana. E não vai incidir só na cerveja, vai incidir no vinho, na Coca-Cola, ou seja, só a Coca-Cola vai ficar mais caro por conta do Lula. Com açúcar. Tô brincando, mas aqui, ó, a vontade é mandar você fazer isso aqui mesmo. Mas pode falar uma coisa? Eu sei que quem votou no PT e foi enganado não vai admitir que fez um voto errado. Não vai. Mas pode falar uma coisa? Não precisa admitir, não. Só você não votar no mesmo nas próximas eleições já tá bom demais. Não precisa admitir publicamente, não. Guarda pra você. Putz, fui um retardado. Tudo bem, mas fica pra você e aí nas próximas eleições é só não cometer esse erro. Já que você tá zombando da galera que fez o L, da última vez que eu vim aqui, que eu tava aqui no escritório, eu fiz uma listinha de tudo que ele prometeu e o que ele tá entregando. Ele prometeu que ia salvar o meio ambiente. Aí a gente tem o quê? Recorde de queimadas. Verdade. Ele prometeu que ia acabar com sigilos. Tá fazendo o quê? Botando sigilo em tudo de errado que eles estão fazendo. Vai salvar as mulheres têm que votar no Lula, recorde de feminicídio. Vai baixar a gasolina aumentou. Falou que a ciência ia voltar, e que a vacina ia voltar. Recorde de mortes por dengue. Ia salvar os índios, recorde de morte de índios também. Corte na saúde e na educação. E acabar com a corrupção, a gente teve o arrozão agora. As estatais voltariam a ser do povo brasileiro. As estatais estão dando prejuízo. Bolsa Família ia voltar. 1,9 milhões de pessoas foram retiradas do Bolsa Família. Preço dos alimentos aumentando. O povo vai voltar a viajar de avião. Nós tivemos aumento recorde dos preços das passagens de avião. Enquanto isso, ele gasta 3,3 bilhões em viagens e estadias pelo mundo todo. Que o resultado é diminuição do investimento no Brasil. Sabe o que isso quer dizer? Que ele viajou para vender o Brasil, para falar do Brasil. O povo assustou tanto com o presidente que a gente tem que falou assim, não, eu não vou colocar dinheiro mais nesse país. E o tanto que ele bateu no orçamento secreto. Sim. E agora tá batendo recorde também em distribuição de dinheiro por meio de orçamento secreto. E o real caiu, violência e crime aumentando, os impostos estão subindo. Ah, mas o Brasil vai parar de ser uma vergonha internacional. O Brasil vai voltar a ser respeitado. Foi isso que aconteceu? Inclusive, a guerra não parou, né? Ele falou que ia resolver a guerra com a cervejinha, chamar o Putin pra trocar uma ideia com o Zelensky. Na verdade, não aconteceu nada disso. Inclusive, ele tá há 5 dias sem falar nada, né? Sem dar entrevista. E o dólar caiu, graças a Deus. Então, assim... A melhor coisa que ele fez até agora foi calar a boca. Exatamente. E outra coisa, o problema não é só quando o Lula... ele viaja. Porque quando o Lula viaja, é claro, tá gastando o dinheiro do pagador de impostos, é ruim. Mas o problema é quando ele volta para o Brasil. Ficar só viajando, né? Exato, ele poderia só ficar viajando de lua de mel com a Janja e deixar o... Em hotéis de luxo de 70 mil reais a diária. Cara, é impressionante, né? Eu fui pra Champions, né, com o meu dinheiro e os caras colocaram como se eu tivesse ido com dinheiro público. Aí me vem o Toffoli, gasta, tipo, sei lá, 89 mil, sei lá. Só com segurança. Só com segurança. E, meu irmão, ninguém fala nada. Não, é surreal. Eles precisam da segurança porque a extrema-direita mundial está buscando acabar com a vida deles.
É surreal, cara, é um absurdo. Assim, a pergunta que pode estar na sua cabeça é, e aí, o que nós vamos fazer? Galera, o que tem para fazer agora, sendo bem sincero, é sobreviver e persistir. O que acontece? A esquerda já teve em cenários muito piores, tá? O único candidato que eles têm à presidência, que era o Lula, estava preso, a Dilma impeachmentada, sem nenhum cargo, né? Ok, agora ela é presidente do BRICS, né? Mas eles persistiram, né? O Lula estava preso, o PT totalmente desmoralizado por conta de mensalão, escândalo de corrupção, todo mundo lava jato preso, e os caras literalmente, por conta de um sistema e por conta de pessoas que querem a corrupção no Brasil, que querem esse sistema que acaba com o brasileiro, mas mantém as mordomias dos amigos de pé, eles retornaram ao poder de novo. Então, assim, pô, a direita, sério, quando eu ouvi falar de Bolsonaro, era 2016. Eu não sei quando você ouviu falar de Bolsonaro, mas assim, então nós temos aí 8 anos. Coloca 8 anos. Cara, 8 anos é uma criança. E o que a gente já conseguiu fazer em 8 anos, cara? Muita coisa. Por exemplo, antigamente não tinha, tá? Essa quantidade, primeiro, de canais de direita que tem hoje. Literalmente não tinha. Hoje você tem Gás, tem Bárbara Te Atualizei, tem uma carambada de gente, Marco Antônio, um monte de coisa. A gente não tinha um jornal independente. Não. Era, meu amigo, temos alguns agora? Não, agora nós temos. Você tem o próprio Terça Livre, você tem a Revista Oeste, você tem a Gazeta, enfim, você tem gente que está fazendo um jornalismo diferente. E jornalistas também, que são independentes, né? E sofrem, inclusive, represálias por isso. Antigamente, você não tinha, blusa de direita. Não. Você não tinha. Não. Hoje você tem vista direita, hoje tem camiseta banda de direita, tem música de direita. Exatamente. Tá começando? Tá, mas que nem você falou, são 8 anos. Bom, pessoal, se vocês chegaram no final desse vídeo, eu peço uma só coisa para que vocês me ajudem a alavancar este canal. Deixa o like, compartilhe ao máximo, nós precisamos fortalecer a direita e principalmente o canal Direita no Brasil, que tem feito um trabalho diariamente e honesto, tá bom? Então eu peço a ajuda de vocês, deixando o like, compartilhando em todos os grupos que vocês fazem parte e também, se vocês puderem, ajuda no Pix que tá na sua tela, pixmariorobert@gmail.com. A gente se vê nos próximos vídeos, a live, né, sempre ao meio-dia, e eu espero vocês. Deus abençoe grandemente sua vida, sua família e a nossa nação. Até mais.